Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à Coletiva Tricolor Lives. Gente, o São Paulo não para e eu te digo, vou atualizar, vou contar tudo aqui pra vocês do que está acontecendo, de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Então deixa esse likeinho e bora pro vídeo, porque nós temos, né, como sempre, um melhor ambiente pra se falar de São Paulo, muitas coisas, muitas novidades boas em relação a vários jogadores e movimentações de mercado em que o São Paulo terá que fazer alguma coisa, né, em relação à contratação por conta da janela de transferência, dos reforços que precisam com o elenco e com a chegada do Crespo e com o seu pedido, né, de peças-chave, de peças pontuais. Mas vamos pro vídeo porque nós já temos uma situação muito bacana, muito importante envolvendo o Negrutti. Olha que coisa bacana, né? Porque agora muda tudo. Agora nós não temos mais só jogadores. Quando tinha comissão técnica, a gente olhava lá e falava: o tal ali não joga nada, o elenco do São Paulo é ridículo e tal. Com o Crespo, qualquer jogador pode estourar da noite pro dia. Qualquer jogador pode vir a ser principal, a ser titular, porque ele faz um trabalho técnico muito bacana e ele consegue montar um padrão de jogo, ele consegue finalmente moldar um esqueletão de jogo no time dele. Então a gente sabe que é um ambiente muito melhor, tático, muito mais favorável, falando em relação ao futebol, para um jogador entrar e se sobressair e ganhar destaque. O nome da vez é o Negrutti, muito bacana, e aqui tem uma história muito engraçada. Engraçada não, mas curiosa, que pros mais velhos eu vou comparar o Negrutti com o Edmilson. Te digo, como assim? Do que você tá falando? Negrutti, ele é um volante de origem, né, um meio-campista de origem, só que o Crespo está confiando demais no Negrutti. O Crespo, o que chega pra nós é que ele tá batendo no peito e falando assim, ó, eu preciso de zagueiro, claro, porque o Crespo ele joga numa formatação com muitos zagueiros, né, inclusive nas alterações, né, depois ele altera alguns zagueiros e ele joga com 3 zagueiros. Eu acho bacana o Crespo ele manter isso, ele manter essa ideia, ele batendo no peito e falar, o meu esquema de jogo é esse aqui, eu acho bacana isso. E o Crespo está montado com 3 zagueiros, então no jogo contra o Atlético Paranaense, ele não tinha o Ferrarese. Aí ele teve que jogar com o Arboleda, Lanfranco e Sabino e com ninguém no banco. Ninguém assim. Ninguém contratado, ninguém de origem da zaga no banco, né? E aí surgem as hipóteses de jogar Pablo Maia, Luan e até mesmo Negrutti na zaga. Só que o Crespo tá muito confiante no futebol no Negrutti, tanto de meio-campista, que é a posição de origem, como de zagueiro. Vocês imaginem o Negrutti tipo o Edmilson. O Edmilson, pra quem não sabe, acho que quem é mais velho vai entender isso aí. O Edmilson começou meio que de meio-campista, meio de volante na carreira. Depois foi virando um zagueiro, um dos melhores que eu já vi, inclusive. Eu adorava o Edmilson no São Paulo. Depois foi pro Barcelona, né? Vários outros clubes. Mas o Edmilson começou como volante no começo da carreira, depois foi se adaptando, foi se encontrando melhor e acabou virando zagueiro. Será que, eu não sei se todo mundo vai lembrar dessa história, os mais velhos eu tenho quase certeza que vão se lembrar disso. O Edmilson começou de volante e passou a ser zagueiro. Pode acontecer isso com o Negrutti. Imagine que coisa interessante, imagine que coisa bacana se o Crespo identificar, porque agora nós temos um técnico, né? Nós temos um cara competente para fazer esse trabalho em cima dos jogadores. Imagine que coisa interessante, a gente contando com o Negrutti de volante, de meio campista, aí do nada o cara vira zagueiro e um belíssimo zagueiro, porque meio campo a gente tem muito. A gente tem o Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha e o Luiz Gustavo para voltar. Então fica difícil do Negrutti jogar principalmente com a bola que alguns desses caras estão jogando, né? Então imagine que bacana o São Paulo precisar de um zagueiro e o Negrutti efetivamente virar zagueiro e render até mais do que volante. Eu acho que seria espetacular e acho que o Crespo tem total autonomia e, além disso, capacidade técnica pra fazer isso. É maravilhoso ou não é? Imaginem que bacana, gente, isso aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, eu tô falando demais, né, nesse vídeo. E aí, gente, eu nem perguntei, vocês estão bem? Vamos lá, né, mais um dia feliz, mais um começo de dia, vamos São Paulo. Deixa eu tomar essa aguinha que a gente continua, porque tem bastante coisa aí.
Galera, o Crespo quer entrar pra história realmente, né? O que surge aqui é algo assim inacreditável, inacreditável. Se ele fizer isso aí, ele vai virar um ídolo. Se o Crespo fizer o próximo tema aqui que eu vou falar pra vocês, ele vai virar ídolo de São Paulo, é sério. O Crespo irá provavelmente usar o Patrick Lanza. É isso mesmo, é o Patrick Lanza. Aquele jogador horroroso, né, que a gente já não consegue mais olhar pra cara dele por conta das atuações que ele fez. O Crespo tá passando confiança pro Patrick Lanza e por causa da lesão do Wendel, o Patrick Lanza pode ser utilizado agora. Vocês imaginem, o Crespo consegue trazer de volta o Patrick Lanza consegue render com o Hernan Crespo? Aí é pra entrar pra história. Aí é a mão única e exclusiva do técnico, porque eu vi partidas horrorosas do Patrick Lanza e a gente viu que o Patrick Lanza, ele realmente era muito nervosismo. Era o cara, ele realmente, pra mim... Porque o Lanza, logo quando ele surgiu, todo mundo falava, esse é o melhor, de qualidade ele é o melhor. Quando ele chega no profissional, ele não joga absolutamente nada. E foi uma questão de amarelar, sentir a pressão, com certeza tinha questão emocional. Então o Crespo agora, com o que ele tá falando e fazendo, ele muito provavelmente vai colocar o Patrick Lanza pra jogar. Se ele conseguir fazer o Lanza render no São Paulo, aí esse técnico ele precisa entrar pra história. Aí precisa fazer uma estátua igual do Tele, não, tô brincando. Mas é impressionante, né? É impressionante se ele conseguir fazer o Patrick Lanza jogar. Ele vai tentar fazer igual o Rodriguinho, passar confiança, colocar o jogador. Olha, gente, sinceramente, se ele conseguir isso, eu já sou fã do Crespo. Se ele conseguir isso, vai virar um ídolo inacreditável. Inacreditável. Porque aí ele tem os principais elementos de um técnico, né? Que é, além de fazer tática, além de ganhar jogos e montar a tática e escalar certo, ele vai conseguir trabalhar a mente, a cabeça dos jogadores. Então, se ele conseguir isso, porque muito provavelmente o Patrick Lanza vai jogar agora, e o Crespo tá de boa. O Crespo, ele não é igual a gente. Pelo amor de Deus, não coloca, Deus que me livre. O Crespo coloca pra testar. Como assim? É jogador? Por que não vai jogar? Crespo, ele é muito pé no chão em relação a isso, ele é muito profissional, muito competente. Então, se ele conseguir trazer o Patrick Lanza de volta, como ele tá falando aí, pelo amor de Deus, aí é espetacular, né? Pode ser que o Patrick Lanza já jogue, relacionado ele já está sendo, né? Pode ser que ele já jogue contra o Inter no final de semana. Inacreditável, né? Inacreditável. Vamos torcer pra ele trazer o Patrick Lanza de volta. Imagine o Patrick Lanza rendendo, jogando bem no São Paulo. Meu Deus do céu, vai ser algo histórico, hein, Crespo? Vai ser algo histórico, eu estarei torcendo demais. Gente, outra excelente notícia, Lucas Moura, né, está pra voltar, nosso craque, nosso melhor jogador está pra voltar. O Crespo nem trabalhou com o Lucas ainda. Se o time já melhorou desse jeito, imagine com o Lucas voltando. Então agora, falam que o Lucas estará disponível, né? A previsão aí é do Lucas estar disponível no jogo contra o Vitória, mas querem colocá-lo, né? Querem tê-lo 100% à disposição para Libertadores, para prepará-lo para a Libertadores. E tá certo, e tá correto. O Lucas, ele é o cara que ele precisa ser, não tem que tratar essa volta do Lucas com todo o cuidado do mundo, com toda a questão, né? Eu acho interessante ele até jogar algum jogo de brasileiro, mas assim, 15, 20 minutos pra voltar um pouquinho. Não o jogo inteiro, né? Então eu acho interessante ele não voltar direto numa Libertadores ou numa Copa do Brasil, por exemplo, pro cara não voltar direto num jogo eliminatório. Então eu acho interessante pegar um brasileiro e deixar ele no banco e colocar ele 15, 20 minutinhos pra ver como é que ele vai responder. Com o maior cuidado do mundo, com a maior cautela, pra, né, nunca machucar o Lucas, mas é maravilhoso, né? Nós estamos vendo todos os jogadores crescerem, nós estamos agora, pode ressurgir, né? Voltar um Patrick Lanza, e nós estamos com bons olhos por conta do trabalho técnico. Vocês imaginem o Lucas, olha o que o Ferreirinha e o Luciano estão jogando, Marcos Antônio, Bobadilha, Arboleda. Olha o time de São Paulo, como as principais peças melhoraram. O Wendel chegou, o Crespo com os mínimos ajustes fez jogar. Então vocês imaginem o Lucas, o que não vai fazer nesse time, se ele consegue enxergar. Ele já falou, Luciano de meio, você não... O Crespo, ele não quis ser indelicado, mas ele deu a entender ali que o Luciano de meio é ridículo. Olha o Luciano vencendo, se não melhor, um dos melhores jogadores de São Paulo
nessa volta do Crespo jogando de atacante. Então o Crespo ele é o cara que identifica isso. Ele é o cara que vai saber utilizar o Lucas Moura, que é o melhor, que é o nosso craque. Que é, inclusive, pra mim, sem clubismo, gente, o melhor jogador do futebol brasileiro. É, sim. Por exemplo, quando eu tava com o Dorival, naquela Copa do Brasil, o Lucas Moura foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Isso com Hulk, Arrascaeta, Pedro, tudo aí no futebol. Né? Eu tô errado? O Lucas é o melhor. Então vocês imaginem esse cara na mão do Crespo. Eu tô esperando demais ver a volta do Caleri também, que vai demorar um pouco mais, do Lucas, do Oscar, pra ver como é que o Crespo vai trabalhar com esses jogadores, porque por este começo aí tem muito potencial, né? Galera, Carlos Miguel. Então é isso. Muito animadora a volta do Lucas, né? Goleiro Carlos Miguel não vai ficar no Nottingham Forest e já despertou uma grande curiosidade. Não, curiosidade não, mas um grande rebuliço em relação a isso. Nós que vimos uma recente, a última atuação aí do Jandrei, né? Porque o Rafael estava sendo poupado. Infelizmente não dá, né? Infelizmente não dá. Nós que estamos muito. A situação de goleiro do São Paulo virou uma situação muito delicada. Com Volpe, Sidão, Jandrei, Jean. É, aquele do Fortaleza que veio, Alves. Felipe Alves. O do Atlético Mineiro, lá, Renan Ribeiro. Nós que estamos, né, de uma certa forma traumatizados em relação a goleiro. O Jandrei não dá. Rafael eu adoro. Rafael é um baita de um goleiro, né? Rafael é um cara que se provou ser titular do São Paulo, é um goleiraço. É um goleiraço, ele tem, inclusive recentemente tem salvo o São Paulo. Só que quando o Rafael não jogou, já jogou o Jandrei e a gente já não tem mais confiança, né? E o Carlos Miguel é um sonho antigo de São Paulo. Jogou no Corinthians e tava no Nottingham Forest. Aí o que acontece? O Nottingham Forest fala que o Carlos Miguel. Carlos Miguel com quase 99% de chance que não vai ficar lá e vai voltar pro futebol brasileiro. Sonho antigo de um cara que o São Paulo já quis contratar, né? E tem uma história muito forte do Nottingham Forest conosco neste momento que é porque é do Evangelos Marinax. Então aí você fala, pô, é só fazer uma ponte, é só dar uma tratativa e tal. Mas aí o Casares foi perguntado em relação a isso e é aquela resposta de sempre, né? Não tem nada. Falam que o Carlos Miguel está completamente fora dos planos do São Paulo por questão de valores, né? Ele está avaliado em mais ou menos 4 milhões de euros e salário muito alto. Ele é muito novo, eu acho ele muito bom goleiro, mas ele é novo também, né? Então ele é um cara caro, ele não é um cara barato, não é um jogador baratinho. O Carlos Miguel é caro. Então aí eu acho que fica difícil realmente pro São Paulo investir num goleiro desse, por mais que a torcida queira. Eu sei que muitos de vocês querem, vocês já me falaram isso aqui. Eu gostaria também do Carlos Miguel. É que fica difícil você investir num goleiro desse quando você já tem o Rafael. Eu acho que o Rafael será o titular, né? Não sei com uma possível chegada do Carlos Miguel, que neste momento é muito difícil. Inclusive a diretoria fala que não tem chance nenhuma dele vir. O Rafael, ele já tem goleiro. Pra contratar um reserva, eu acho que tem que ser um goleiro mais barato, de menor expressão. Gente, de novo, eu gostaria do Carlos Miguel. Acho que tem muito potencial. Mas pelo que eu tô vendo, seria algo muito difícil. Seria um jogador muito difícil de chegar agora no São Paulo. Então eu sei que muitos queriam, mas eu acho que não vai rolar. Principalmente com o que a diretoria tá falando. Se a diretoria falou, não estamos olhando, eles falaram isso pra todo mundo. Falaram isso com o Rames Rodrigues também. Não, imagina, Rames. E depois o cara tava chegando. Então não precisa desconsiderar a ideia, a hipótese, principalmente porque se o São Paulo quisesse negociar, ainda mais com o Evangelos Marinax, que é um negociador, eu acho que daria conversa. Pelo menos conversa. Pode ser caro e tal, mas daria conversa se o São Paulo realmente quisesse. Mas pelo que a gente vê, o São Paulo não olhando pra goleiro neste momento, por mais que tenha muitos torcedores que se animem demais com a história do Carlos Miguel. Isso foi o que eu pude apurar pra vocês pra trazer aqui, tá? E galera, é oficial, surge um novo nome no São Paulo, Guilherme Marques, assim como trouxe o Avante meu tricolor, galera ali, Rafael Emiliano, Marcião, meus brothers lá, os caras são setoristas do São Paulo, né? Guilherme Marques foi oferecido para a diretoria do São Paulo de forma oficial e eles falam que a diretoria do São Paulo negou. Guilherme Marques é um jogador que eu não conheço, falam que é um veterano, aparentemente não é um jogador interessante, tem 34 anos, já teve passagens pelo Goiás. Eu lembro vagamente desse cara, eu preciso pegar melhor pra lembrar, mas ele foi oferecido de forma oficial e o São Paulo, assim como confirma o Avante meu tricolor, e o São Paulo não quis. São Paulo não quis o jogador, falou: "Não interessa". Acho que é bom, né? Acho que é bom não contratar um jogador desse. 34 anos, passagem pelo Goiás,
está ficando sem clube e ele foi oferecido, né? Porque imagine quantos jogadores não são oferecidos todos os dias pro São Paulo. Foi oferecido porque ele faz aquela meia atacante, digamos assim. Seria um meinha para ser atacante e tal, para fazer essa posição em que o São Paulo deu de graça o Matheus Alves, né? E o Oscar se lesionou. Então seria por isso que teria esse cara tem sido oferecido pro São Paulo de forma oficial, mas o São Paulo não quer. Acho que o São Paulo deve ter outra cartada na manga. Não vai trazer agora, por exemplo, esse Guilherme Marques aí, como trouxe nossos camaradas lá do Avante Meu Tricolor. Mas é isso, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem like. Obrigado e até a próxima.